Amitiers, o que é gratidão para vocês? Certamente, gratidão não é sobre reconhecer o que você tem a mais ou melhor do que os outros. Gratidão é mais do que um sentimento. Ela é uma prática que pode transformar a maneira como a gente vive, especialmente em tempos desafiadores. Tanto que nos Estados Unidos e no Canadá é celebrado o Thanksgiving Day, um dia de gratidão. E hoje, 28 de novembro de 2024, enquanto está sendo celebrado o Dia de Ação de Graças, nós vamos falar sobre a importância da gratidão. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. O Dia de Ação de Graças, conhecido em inglês como Thanksgiving Day, é um feriado comemorado principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e em algumas ilhas do Caribe. Essa data é celebrada desde 1620, quando imigrantes ingleses comemoravam em Plymouth, Massachusetts, uma farta colheita, convidando índios americanos nativos para dividir os alimentos e celebrar com eles. A partir de então, tornou-se tradição comemorar o fim das boas colheitas antes do início do inverno no hemisfério norte. Em 1863, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, declarou a quarta quinta-feira do mês de novembro como a data oficial do Thanksgiving Day. É por isso que ela pode cair entre o dia 22 e o dia 28 de novembro. Essa celebração acabou se tornando o símbolo da gratidão e da solidariedade que abre a temporada de festas de fim de ano, algumas semanas antes do Natal. A maioria das pessoas festeja entre familiares e amigos próximos, cozinhando uma grande refeição caseira e aproveitando para agradecer pelo tempo passado com as pessoas queridas. O prato mais característico dessa comemoração é o peru recheado, assado por várias horas e servido com purê de batata, molho gravy, que é feito com caldo de carne, e o molho de cranberry, que traz um toque agridoce à comemoração. Um fato curioso é o National Thanksgiving Turkey Presentation, uma cerimônia que acontece na Casa Branca um pouco antes do Thanksgiving Day, desde os anos de 1940, quando o presidente em exercício dos Estados Unidos é presenteado com um peru. A tradição iniciada pelo presidente Ronald Reagan em 1989 é a de poupar o peru e mandá-lo para uma fazenda ao invés de cozinhá-lo para o jantar. As sobremesas são as famosas tortas, como a de abóbora, a de maçã e a de noz pecan, dentre outras. Cookies com decoração tradicional e cheesecake também podem ser encontrados nessa mesa festiva. Além do farto jantar, uma das comemorações mais famosas do Thanksgiving são os desfiles de carros alegóricos temáticos e a presença de celebridades que normalmente acontecem nas principais cidades nos Estados Unidos. O desfile mais conhecido é o Macy's Thanksgiving Day Parade, que acontece em Nova York e que termina com o aguardado carro do Papai Noel anunciando a proximidade do Natal. Muitas pessoas também aproveitam o dia para participar de projetos de caridade atendendo a população mais carente. Atualmente, o Dia de Ação de Graças vai além das fronteiras da América do Norte. Em países como o Brasil, apesar de não ser amplamente celebrada, a data oferece uma oportunidade de reflexão sobre os mesmos valores universais de solidariedade e gratidão. Mas, durante a pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, apesar das expectativas iniciais de que a crise poderia nos tornar mais solidários e empáticos, o que se pôde observar foi um cenário permeado por egoísmo e individualismo. Desde o início da quarentena, com pouca informação sobre o vírus, surgiram medo,
teorias da conspiração e comportamentos contraditórios às recomendações científicas. Muitos negligenciaram ou simplesmente ignoraram as medidas de segurança, priorizando festas, reuniões e aglomerações, mesmo durante picos da pandemia. A falta de coordenação governamental, aliada ao descaso de parte da população, agravou a situação, resultando em milhares de mortes e um impacto social profundo. Outro fato que também chamou muito a atenção foi a desigualdade no acesso à educação e à saúde, com a elitização do ensino remoto e atitudes como aquelas dos sommeliers de vacina. Eu quero tomar desta marca e não quero daquela. Vocês se lembram, né, amateurs? Pois é, tudo isso acabou evidenciando muito do nosso individualismo em detrimento do bem coletivo. E a gente acabou esquecendo aqueles valores universais de solidariedade e gratidão. Parece que esse período despertou o pior de nós. Porém, agora, isso tudo é passado e nós temos novamente a chance de cultivar a mensagem universal da gratidão. Mensagem essa que tem o poder de transformar desafios em aprendizados e conquistas em celebrações. O ato de reunir pessoas, partilhar alimentos e expressar reconhecimento pelos aspectos positivos da vida transcende culturas e religiões. Mas a gratidão não precisa ser restrita a um único dia. Ela pode ser tornada uma prática diária que vai enriquecer as nossas vidas. Ao valorizarmos as coisas simples, como o ar fresco, a chuva, um sorriso, um gesto de bondade, a gente começa a enxergar o mundo com mais clareza e empatia. E quando a gente compartilha esses sentimentos, seja com um agradecimento verbal ou com ações solidárias, acaba criando conexões mais fortes e um ambiente muito mais harmonioso. Quando nós refletimos sobre a gratidão e o significado do Dia de Ação de Graças, a gente é convidado a pensar o que nas nossas vidas realmente merece ser celebrado. Quais momentos ou pessoas são essenciais para a nossa conquista e nossas superações? A prática da gratidão é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio a adversidades, sempre vai ter algo pelo qual a gente deve ser grato. Ao adotarmos essa perspectiva, não apenas fortalecemos a nossa própria felicidade e resiliência, mas também espalhamos positividade ao nosso redor, contribuindo para um mundo mais unido e compassivo. Muitas vezes a gente toma por garantido as pequenas coisas do cotidiano, como os momentos de alegria, saúde, abrigo ou até mesmo as oportunidades que nos surgem. E é justamente ao reconhecer que esses momentos são dádivas que a gente ressignifica a nossa experiência e se conecta com a vida de uma maneira mais plena. A professora Fushia C. Roy, pesquisadora da Durham University na Inglaterra, estuda a gratidão, a compaixão e o papel de ambas na nossa saúde e bem-estar. Aspas para a doutora C. Roy. Muitas das pesquisas que eu fiz sobre gratidão examinam os seus potenciais benefícios em situações de estresse contínuo, especificamente em pessoas que vivem com condições de saúde crônicas. Quem vive com uma condição de saúde crônica muitas vezes vive um estresse contínuo, com muita dor e limitações funcionais. Ela explica. Nessa pesquisa, ela pediu que os participantes pensassem em 3 coisas pelas quais devam ser gratos. Em alguns casos, propôs inclusive um diário da gratidão, em que as pessoas diariamente, ou a cada 2 dias, escrevem itens pelos quais sentem gratidão. Comenta a professora. Muitas vezes as pessoas expressam gratidão por eventos que são acionados por outras pessoas. Nos referimos a isso como gratidão desencadeada por benefícios. Quando alguém faz algo de bom para nós, que nos faz nos sentirmos gratos.
Em outras ocasiões, as pessoas expressam um sentimento geral de gratidão. Por exemplo, acordar e notar que o dia está ensolarado e ficar grato por isso, e pela oportunidade de sair de casa e aproveitar o dia, é um desses casos. A professora Fuchsia também estuda a gratidão como uma tendência de disposição. Você pode pensar na gratidão como algo contínuo. Há momentos específicos em que nos sentimos gratos, mas com o tempo podemos desenvolver uma mentalidade mais disposta à gratidão. Em outras palavras, ao praticar a gratidão, a gente pode desenvolver uma perspectiva de maior gratidão diante da vida. Mas, afinal, por que praticar a gratidão traz efeitos tão positivos para a gente? Existem muitas teorias para tentar explicar esse fenômeno. Um dos efeitos mais positivos é no sono, e isso pode acontecer porque a gratidão nos coloca num estado mais positivo, abrindo nossas perspectivas e permitindo que a gente aprecie coisas mais positivas ao invés de nos concentrarmos em preocupações do dia a dia. Preocupações essas que podem acabar minando os nossos sonos. Outro resultado positivo é o alívio da dor. Algumas pesquisas sobre comportamentos de saúde mostram que a gratidão age na redução do estresse, pensamentos e sentimentos negativos. Um terceiro efeito positivo é sobre o sistema imune. À medida em que a gratidão regula nossas respostas ao estresse, também tem um impacto positivo no corpo, diminuindo a inflamação, um marcador importante para riscos do desenvolvimento de doenças crônicas. Por último, a gratidão pode alterar nossa tendência de fazer coisas saudáveis. A gente já aprendeu com a medicina do estilo de vida que ter uma boa noite de sono, alimentação saudável, fazer exercícios regularmente, controlar o estresse, rir e ter amigos estimula comportamentos saudáveis ligados ao bem-estar. Nos estudos de mudanças de padrão neural de pessoas que são gratas, as áreas do cérebro que são ativadas quando a experiência de gratidão acontece são as mesmas que controlam a nossa capacidade de pensar sobre o resultado das nossas ações, ou seja, pensamentos futuros. Na verdade, a gratidão é um sentimento poderoso, transformacional e também complexo, porque envolve aspectos emocionais, cognitivos e sociais. Celebrar nossos esforços, mesmo que nem tudo seja perfeito, contribui para uma maior satisfação com o que nós somos. E isso tem uma explicação neurocientífica. O nosso cérebro responde liberando substâncias químicas benéficas como a dopamina e a serotonina. E a gente já falou tantas vezes, mas vocês vão se recordar. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer, recompensas e motivação, que produz sentimentos de felicidade e bem-estar decorrentes da gratidão. E a serotonina desempenha um papel importante na regulação do humor. Quando a gente pensa em coisas boas, por exemplo, o nosso cérebro produz essas substâncias. Claro que incorporar a prática da gratidão na nossa rotina não acontece de forma automática, até porque não existe uma solução mágica. A gente precisa incorporar essa gratidão nas nossas vidas. Caso contrário, isso vira um sentimento oco. Claro que isso não significa que a vida vai ser um mar de rosas, até porque o sofrimento também faz parte da existência humana. Porém, tanto o sofrimento quanto a felicidade nos ensinam lições que podem gerar uma mudança de perspectiva em relação à nossa vida. Essa prática da gratidão pode começar de forma simples, como uma pausa para refletir sobre o que nos traz felicidades. Escrever essas razões, seja num diário ou numa carta de agradecimento, pode ter um impacto poderoso. A gente não precisa esperar grandes realizações para sermos gratos. Ao contrário, a verdadeira magia está em reconhecer as coisas aparentemente pequenas, como um pôr do sol que nos inspira,
o ar fresco que a gente respira ou os sons da natureza ao nosso redor. Mesmo em meio a desafios que muitos de nós enfrentamos, deve haver motivos para gratidão. A dica é fazer uma pausa, mesmo que por um momento, e pensar sobre qualquer uma das coisas pelas quais você é grato. Melhor ainda, escreva se tiver tempo. Estudos têm mostrado que escrever coisas pelas quais somos gratos ou escrever uma carta de agradecimento a outra pessoa causam mudanças positivas e mensuráveis no nosso cérebro. Quando nós pensamos na gratidão, a gente está conectado com outras pessoas. Compartilhar essa apreciação fortalece os nossos laços. Essa gratidão pode ser silenciosa, algo que a gente guarda no nosso coração, ou explícita, como quando a gente diz a alguém o quanto a presença dessa pessoa é significativa. De qualquer forma, o impacto é profundo. É ótimo compartilhar gratidão com os outros, mas o benéfico é você guardar para si mesmo aquilo pelo qual é grato. Dê-se uma chance. Mesmo nesses tempos estranhos, lembrar de ser grato pelo que está ao seu redor pode fazer toda a diferença. Cultive a gratidão. E para finalizarmos a Métiers, eu faço um convite a todos vocês. Pensem em algo que lhes traga alegria ou conforto. Pode ser algo simples ou grandioso. E comentem conosco ao que vocês são gratos. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.